Olá, o meu nome é Cláudia e trago-vos para este projeto 30 noites, 30 contos, um conto traduzido e adaptado por mim de Piratas da Alejandría, chamado El Árbol de la Tregua. Começa assim. Era uma vez duas cidades que estavam em guerra. Uma era a Cidade de Ferro e os seus habitantes eram frios, como o ferro de que a cidade era feita. A outra era a Cidade de Pedra e os seus habitantes eram duros, como a pedra que lhes dava abrigo. Lutavam para destruir o outro, mas já ninguém sabia porque tinha começado aquela guerra. Depois de cada batalha, os reis de cada cidade subiam à torre mais alta para contemplar a destruição causada pelas suas tropas e sonhar com um momento em que, do outro lado, não houvesse mais nada do que ruínas. Assim tinha sido sempre e assim continuaria a ser. Um dia, a rainha da Cidade de Ferro subiu à mais alta torre para ver a batalha que decorria no vale entre as duas cidades. Quando chegou, viu os seus soldados mortos nos campos e sentiu um profundo orgulho nos seus compatriotas. Depois, levantou a cabeça para olhar com desprezo a cidade inimiga e viu algo que nunca tinha visto antes. E os seus olhos ficaram presos aos olhos que a olhavam desde a torre mais alta da cidade inimiga. Eram os olhos do rei da Cidade de Pedra, que também tinha subido para contemplar toda aquela destruição. Contam os jograis que contaram esta história à volta das fogueiras, que nesse instante nasceu um amor como o que nasce entre as raízes e a terra, sem necessidade de palavras. Então, ambos baixaram os olhos até ao vale e pela primeira vez viram, com horror, as 1000 esperanças que haviam sido atravessadas por uma lança, as centenas de histórias que tinham acabado ali, num instante. Recordaram quantas vezes os seus pais e os pais dos seus pais e os pais dos seus pais tinham visto aquele quadro arrepiante. Tantos anos, tantas vidas, tanta cegueira na alma dos habitantes das cidades de ferro e de pedra. Voltaram a olhar-se. Desta vez havia lágrimas nos seus olhos, porque o amor só dá olhos para ver a vida, tornando tudo o que não é vida tão obscuro e terrível que não pode ser contemplado. Com as suas lágrimas, os dois amantes disseram: "É preciso parar a guerra." Mas como? As duas cidades tinham passado tanto tempo em guerra que já não sabiam fazer mais nada a não ser matar e morrer. No entanto, antes que a terceira lágrima corresse pelas suas bochechas, os dois sorriram. E de sorrir passaram a rir, e de rir passaram a dar saltos de alegria. E sem palavras, só com a cumplicidade que dá o amor, prepararam um plano. Nesse mesmo dia, os reis de ambas as cidades decretaram uma coisa a que chamaram trégua. Explicaram, cada um aos seus cidadãos, que a trégua consistiria em parar a guerra por um breve tempo, com o intuito de melhorar as defesas e proporcionar aos soldados um treino mais adequado. Os soldados estranharam a decisão e, desejosos de voltar à guerra, perguntaram: quanto tempo levaria aquela palhaçada? Como a paz é um conto,
quando se acabarem os contos, se acabará a paz. Reuniremos todos os contos que houver na cidade e iremos encontrar-nos com o inimigo debaixo da sombra do grande pinheiro com barba de musgo. Aí penduraremos todos os contos. Cada noite contaremos um, e uma vez contado será retirado dos ramos do pinheiro, para que todos saibam quantos dias faltam para recomeçar a guerra. Depois disto, os reis ordenaram que fossem todos à procura dos contos que havia nas suas cidades. Foi um trabalho duro, com tantos anos de guerra. A maioria das histórias e das lendas tinham partido, fartas de que ninguém se lembrasse delas. Em cada uma das cidades só conseguiram encontrar 12 contos. Todos já muito velhos e cansados para poderem ter partido quando os outros contos mais novos partiram. No total, apenas se conseguiu uma dúzia, mais uma dúzia que faz 24. 24 noites de trégua, 24 dias antes que começasse o tormento da guerra. Todas as noites se reuniam na clareira do bosque, onde crescia o grande pinheiro. Sentavam-se à sua volta, olhando fixamente nos olhos do inimigo e fazendo ranger os dentes em sinal de fúria. Só 2 pares de olhos se olhavam no meio da multidão para falar de amor. De dia, os 2 exércitos exercitavam-se para a batalha. Durante a noite, acendiam-se lamparinas que se penduravam no pinheiro para iluminar a clareira, onde, alternando-se cada noite, o rei da cidade de pedra e a rainha da cidade de ferro contavam as histórias trazidas dos seus respectivos domínios. Cada vez que se terminava um conto, desprendia-se da árvore que servia de calendário para a trégua. Os contos eram tão velhos, que contavam de quando naquele vale ainda não existia cidade de ferro nem cidade de pedra. Contavam que era uma vez que existiam homens que sorriam e riam porque estavam vivos. Era uma vez que o amor pesava mais nas balanças do que o ouro. E contavam ainda que era uma vez que não havia armaduras, porque não havia armas para atravessar armaduras que não existiam. 24 dias, 24 noites, 24 contos se foram contando. 1, 2, 3, e assim todos os números até chegar ao 24. A rainha da cidade de ferro tinha acabado de terminar o seu conto. Só faltava desprendê-lo do ramo da árvore. E então o rei da cidade de pedra não pôde mais. Levantou-se, abandonou o seu exército e aproximou-se da rainha. Todos se puseram de pé, com um grande estrondo de armaduras que parecia convidar os soldados para a luta e para a morte. E, debaixo das barbas de musgo do grande pinheiro, perante o espanto de todos, o rei e a rainha beijaram-se. Primeiro fez-se silêncio, mas depois os soldados recordaram e compreenderam os 24 contos que tinham sido o calendário da paz. Recordaram que eles também tinham alguém que os esperava e compreenderam que aqueles que eram o seu inimigo também tinham alguém que aguardava o seu regresso. Recordaram que estavam em guerra, mas não compreenderam porquê. E ainda hoje as árvores dizem que isto talvez tenha acontecido porque o amor é capaz de fundir o ferro
e amolecer as pedras. As armas caíram das mãos que procuraram outras mãos para apertar. Os tambores de guerra e as gaitas lembraram-se que tinham sido feitos para fazer música. Os pés deram conta que não serviam só para marchar, mas também para dançar e, sobretudo, para aproximar um ser humano do outro. Alguém disse que aquilo tinha de se comemorar, outro respondeu que tinha vinho para celebrar. Mais além, alguém respondeu: uma boa celebração tem de ter comida. E ao som da música começou a festa. Contam as árvores que a festa durou tanto como a música e que a música durou toda a noite. E que essa foi a primeira festa que fizeram juntos os que antes tinham sido inimigos, pois todos os anos voltam a reunir-se no vale e a adornar com fitas e luzes o grande pinheiro. E, ainda hoje, a tradição diz que os jovens devem beijar-se se encontram por baixo de umas barbas de musgo, recordando aquele primeiro beijo que uniu as duas cidades e o compromisso de não esquecerem que todos são humanos. E esta é a história que nos conta, porque levamos árvores que enfeitamos com luzes e fitas para nossas casas. A história sobre porque nos juntamos à volta dela a partilhar comidas, bebidas, músicas, contos, a nossa própria história e muito amor. Só assim esta trégua a que chamamos Natal será verdadeira. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Boas festas.